Olá, pessoal! Aqui é a professora Mari. E a nossa atividade de hoje será a atividade 8 do caderno Trilhas, do 7º ano. A água desperdiçada é proporcional ao tempo de uso. Ela está lá na página 69. Então, antes de começar a resolver essa atividade, vocês precisam assistir a videoaula que eu coloquei lá no Classroom sobre tratamento da informação. Tá? Porque lá eu vou explicar o que é uma tabela, o que é um gráfico, então são conceitos muito importantes para vocês conseguirem realizar essa atividade, tá bom? E essa atividade, ela envolve tanto o conceito de proporcionalidade, que a gente já aprendeu na aula anterior, quanto o assunto de tabelas e gráficos, tá bom? Então vamos lá? Atividade 8, a água desperdiçada é proporcional ao tempo de uso. Observe as informações a seguir. Então, nós temos aqui uma tabela que foi construída utilizando o consumo doméstico de água por atividade. Então, aqui nós temos as atividades e aqui nós temos a quantidade em litros gasta para cada atividade dessa. Então, a primeira é uma descarga no WC, que é o banheiro. Gasta de 10 a 16 litros. 1 minuto de chuveiro, 15 litros, um tanque com água, 150 litros, uma lavagem de mãos, de 3 a 5 litros, uma lavagem com máquina de lavar, 150 litros, uma lavagem com lava-louça, de 20 a 25 litros, escovar os dentes com água corrente, 11 litros, e lavar um automóvel com mangueira, 100 litros. Claro que essa quantidade em litros, ela varia de casa para casa. Tudo depende dos eletrodomésticos que você tem, do tipo de descarga, do tipo de chuveiro, tá? Mas nós vamos utilizar essa tabela como base para a gente fazer a nossa atividade de hoje. Porque eu acredito que ficaria muito difícil vocês conseguirem construir a própria tabela de vocês, buscar essas informações. Então, nós vamos nos basear nessa tabela que já foi dada, ok? Então, vamos lá. Essas informações foram concedidas pelo Ministério do Meio Ambiente para incentivar o consumo consciente de água, evitando assim o desperdício. A partir da tabela, elabore um gráfico de barras que represente o consumo diário de água na sua casa. Então, ao invés de usar um gráfico que representa o consumo na sua casa, vocês vão usar essa tabela que já foi dada aqui, ok? E o que é um gráfico de barras, professora? Então, eu expliquei isso lá na videoaula, tá? Então, por isso que eu preciso que vocês assistam a videoaula antes de fazer a atividade, tá bom? Então, vamos construir esse gráfico de barra. Ele deu aqui uma malha quadriculada. Nós temos 2 eixos. Como é um gráfico de barras, as informações numéricas vão estar no eixo horizontal e as atividades realizadas estão no eixo vertical. Então, percebam que essas atividades que eu coloquei aqui são as atividades que tem na tabela. Descarga, chuveiro, tanque, lavar as mãos, máquina de lavar, lavar louça, escovar os dentes e lavar o carro. E aqui embaixo eu coloquei os dados numéricos. Para isso, a gente tem que se atentar a qual é o maior valor que aparece na tabela e fazer um pouquinho a mais que ele. Mas não muito, ok? Não posso fazer menos também, senão vão ter algumas atividades que eu não vou conseguir colocar no gráfico. Então, olhando os dados aqui, qual é o maior número que aparece? Parece, o maior é o 150. Então, eu fiz aqui embaixo de 10 em 10, tá? Cada linha representando 10 e fui até o 180, sabendo que eu vou usar até o 150, ok? Então, vamos começar a fazer, então, a nossa tabela. Primeira informação que eu tenho aqui é a descarga. Então, eu vou lá em cima e olho. A descarga está me dizendo que eu gasto de 10 a 16 litros. Mas, professora, como é que eu vou fazer? Eu coloco 10 ou coloco 16? A gente faz a média quando for assim. Então, a média entre 10 e 16, basta eu fazer 10 mais 16, que dá 26, e divido por 2, que dá 13. Então, eu vou fazer uma barra, aqui na descarga, eu vou fazer uma barra de 13, tá? Então, nós vamos colocar aqui uma barra que vai até o 13. Se eu colocar até aqui, é o 20. Na metade é o 15, então eu faço um pouquinho menos que o 15 e aqui eu tenho uma barra de 13,
ok? Então, eu representei a descarga através de uma barra no meu gráfico. Agora, eu vou para o chuveiro. O chuveiro, 1 minuto de chuveiro, gasta 15 litros. Então, eu vou colocar uma outra barra no chuveiro que vai até o 15. Então, aqui é o 20, na metade eu tenho o 15. Lembrando que as barras têm que ter a mesma largura, tá? Mas não a mesma cor, porque cada uma representa uma atividade diferente. Então, eu vou trocar a cor da minha barra. Vou colocar essa segunda em laranjinha. Vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, tá bom? Agora, o tanque. Um tanque com água gasta 150 litros. Então, vamos lá. Vamos inserir uma barra no tanque de 150 litros. Olha, ele vai até os 150. Então, essa barra aqui é a barra que representa o gasto de um tanque com água. Também vou trocar a cor, porque é uma outra atividade. Ok? Viram que não é difícil? Acharam que eu ia fazer o gráfico todo para vocês, né? Claro que não. Vocês é que vão concluir o gráfico de vocês. Eu vou puxar um pouquinho aqui que não chegou no 150, né? Então, pronto, agora sim. Tá? Então, agora vocês coloquem as outras atividades, tá bom? E aqui a gente vai ter construído o nosso gráfico de barras, tá? Que elas ficam, as informações ficam na horizontal, ok? Vamos para a atividade B, tá lá na página 70. Mantendo-se o mesmo consumo diário e dobrando o número de dias, o que acontece com a quantidade de água utilizada? Bom, vamos pensar um pouco. Se 1 minuto de chuveiro eu gasto 15 litros, com 2 minutos, quanto eu vou gastar? Se um tanque de água eu gasto 150 litros, 2 tanques de água, quanto eu vou gastar? Então, é o que vocês têm que pensar para responder a letra B. Eu vou ver o consumo em um dia. Se eu tiver o mesmo consumo e dobrar o número de dias, o que acontece com a quantidade de água utilizada? Vocês vão responder com as suas palavras, tá bom? No exercício 2, nós temos uma tabela também representando uma torneira pingando, vamos imaginar assim. Se a torneira tiver um gotejamento lento, ela gasta 10 litros por dia. Se o gotejamento for médio, 20 litros por dia. Se o gotejamento for rápido, 32 litros por dia. Se for muito rápido, maior que 32 litros por dia. Se for um filete de água, que às vezes as gotas estão tão seguidas uma da outra que forma um filete. Se for um filete de 2 milímetros, gasta 136 litros por dia. E se for um filete de 4 milímetros, 442 litros por dia. Então, muita atenção, hein, pessoal? Será que tem alguma torneira pingando aí na sua casa? Se tiver, vamos resolver o problema, porque o desperdício de água é muito grande, hein? Bom, com base nos dados apresentados na tabela, quantos litros de água podem ser desperdiçados por um mês com uma torneira com gotejamento lento? Então, olha aqui, o gotejamento lento é 10 litros por dia. Se eu tenho 10 litros em um dia, quanto que eu vou ter em um mês? Lembrando que um mês, sempre para efeito de cálculo, a gente utiliza 30 dias, independente de qual mês do ano seja. Ok? A gente sempre vai usar 30. Então, eu quero que vocês façam aqui uma conta de proporção que a gente já aprendeu na aula passada. Um dia dá 10 litros, 30 dias equivale a quanto? Vocês vão montar a proporção aqui e vão colocar quantos litros foram gastos em um mês, ok? 2. Complete. Podemos concluir que se em 30 dias foram desperdiçados... Em 30 dias foram desperdiçados quantos litros? Você vai ter achado essa informação nessa resposta. Então, em 15 dias, o desperdício será de... Bom, se você achar, vamos imaginar que você achou aqui em 30 dias que gastou 500 litros, tá? Estou dando um exemplo. Então, se em 30 dias gastou 500 litros, em 15 dias vai ter gasto quanto? 15 dias não é a metade de 30? Então, vai ter gasto a metade de 500. Se aqui tivesse dado 500, aqui seria 250. Também a ideia de proporção.
ok? Mas você vai ver quantos nós gastamos em 30 dias através da conta que vocês vão efetuar aqui na letra A, ok? Exercício 2. Escreva as frações que relacionam quantidade de litros por quantidade de dias, tá? Então, é assim que eu quero. No numerador, a quantidade de litros. No denominador, a quantidade de dias. Então, em 30 dias, quantos litros foram? Vocês vão colocar em cima. Embaixo, 30 dias, que é a quantidade de dias. E em 15 dias? Bom, se aqui tem X litros, aqui vai ter a metade disso. E embaixo, 15 dias, ok? Aí a pergunta é, estas frações são equivalentes? Lembram-se de frações equivalentes? Frações equivalentes são aquelas que, quando a gente simplifica, elas se tornam iguais. Então, vocês, depois de colocarem qual fração tem em cada um, vocês vão me dizer se elas são equivalentes, ok? Então, ó, proporção é a igualdade entre duas razões. Esse assunto nós vimos na aula passada e estamos reforçando com a atividade de hoje, ok? Caprichem aí, preencham tudo, respondam todas as questões e depois não esqueçam de clicar no botão de atividade concluída para eu receber a notificação, pessoal. Então, bons trabalhos! Boa atividade, até a próxima aula. Tchau, tchau!